Você é só minha, disse o fazendeiro, à mulher do seu inimigo que estava apaixonado por ela, e a semente da tragédia germinou sob o sol inclemente daquela manhã. Você lembra de um tempo em que a honra valia mais que o dinheiro, e a fronteira entre o amor e o ódio era apenas uma cerca de arame farpado? É nesse solo de ferro e paixão que a história de Jonas e Elara se desenrola. Enquanto Jonas proferia aquelas palavras proibidas, ele selava o destino de 3 vidas. Se você está aqui para testemunhar este drama de paixão proibida, deixe o seu like e comente de qual cidade está acompanhando este relato. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma parte deste testemunho de fogo. Jonas era um homem moldado pela terra. Tinha ombros largos e uma pele curtida que parecia absorver a luz do sol sem refletir nada além de obstinação. Ele herdara a melhor fazenda do vale, a Serra Dourada, e com ela herdara também uma inimizade antiga e visceral com o vizinho, Horácio Mendonça. A disputa entre os 2 clãs não era por ouro ou sangue, mas por água. Especificamente, o acesso ao Rio Seco, que teimosamente serpenteava pelos limites das 2 propriedades. O ódio entre Jonas e Horácio era público, conhecido em toda a comarca, e servia como um muro invisível de aço que deveria manter qualquer interação social impossível. No entanto, há 3 anos, Horácio trouxera Elara para o vale, uma mulher de uma cidade distante, com olhos que guardavam o azul profundo de um céu após a tempestade. Ela era a esposa de seu inimigo, o objeto mais precioso e, consequentemente, o mais proibido que Horácio possuía. Jonas via Elara de longe, nos dias de feira ou quando ela supervisionava as plantações de café nas franjas do campo de Horácio. Ela sempre estava vestida com cores sóbrias, seu corpo era delicado, mas sua postura, estranhamente, carregava uma resignação pesada, a melancolia de quem carrega um fardo que não escolheu. O cheiro da terra seca, o aroma adocicado da cana recém-cortada, tudo isso compunha a paisagem sonora e olfativa que Jonas respirava. Mas nos últimos meses, o cheiro de um perfume floral, levemente atalcado, começou a sobrepor-se, um rastro sutil que só podia pertencer a Elara. Ele começou a notar os detalhes, a forma como ela segurava a borda do vestido ao andar, a maneira como ela jamais sorria e as sombras sob seus olhos que pareciam se aprofundar a cada semana. Jonas, um homem conhecido por sua dureza e foco implacável nos negócios da fazenda, descobriu-se distraído. A paixão não veio como um raio, mas como uma seca lenta, consumindo tudo o que ele pensava ser importante. O conflito latente entre os fazendeiros chegou a um ponto de ebulição na última colheita. Horácio acusou Jonas de desviar o curso do Rio Seco e a discussão quase terminou em tiroteio no armazém do vilarejo. A animosidade pública era tão intensa que parecia impossível que o fazendeiro de Serra Dourada nutrisse um sentimento tão vulnerável por algo pertencente ao seu inimigo. Mas o coração, quando ele decide trair a lógica, o faz com uma eficiência cruel. A oportunidade, ou o desastre, surgiu numa tarde abafada de outubro. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons de brasa e pêssego. E o silêncio da fazenda de Horácio era apenas interrompido pelo canto melancólico dos grilos. Jonas estava inspecionando uma cerca quebrada no limite das terras, onde um bosque de eucaliptos criava uma fronteira natural e sombria. O ar ali era denso, carregado com o aroma medicinal das folhas. Foi ali que ele a encontrou. Elara não o viu chegar. Ela estava sentada sozinha, não junto à cerca, mas ligeiramente para dentro da propriedade de Horácio, encostada no tronco de um jatobá. A cabeça estava baixa, o cabelo solto, e ela soluçava. Não era um choro ruidoso, mas uma vibração silenciosa, profunda, que sacudia seus ombros. Jonas parou. Seus pés, acostumados ao ruído das botas na terra, moveram-se com a leveza de um predador, silenciosos. Ele não tinha intenção de falar,
apenas de observá-la, mas o som da dor dela rompeu algo dentro dele. A imagem da mulher de seu inimigo, sempre tão controlada e distante, agora desfeita em lágrimas sob a sombra dos jatobás, era intolerável. Ele avançou 2 passos, e o estalo de um galho seco sob sua bota quebrou o feitiço do entardecer. Elara levantou a cabeça com um sobressalto, o rosto manchado, os olhos arregalados de terror ao reconhecê-lo. Ela tentou se levantar e fugir, mas ele estava perto demais. O medo dela era palpável, mas estranhamente não parecia direcionado apenas a ele, e sim à possibilidade de serem vistos. Jonas, ela sussurrou, a voz rouca, quase inaudível, um pedido mudo para que ele fosse embora. Ele parou a 1 metro de distância. O ódio que ele sentia por Horácio era uma coisa sólida, mas a emoção que ele sentia por Elara era uma liquefação perigosa de sua própria estabilidade. Ele não tentou tocá-la, apenas estendeu a mão, como se quisesse oferecer algo que não podia nomear. "O que aconteceu, Elara?" ele perguntou, sua voz grave, acostumada a dar ordens a peões e tratar com comerciantes, agora soava estranhamente cuidadosa. Ela recuou ligeiramente, esfregando o pulso com a outra mão. Foi o movimento que o fez ver. No antebraço, onde a manga da blusa simples recuara, havia uma mancha roxa escura, uma contusão recente. Um silêncio pesado caiu entre eles, mais sufocante que o calor do dia. Ele não precisava perguntar quem havia feito aquilo. Horácio era conhecido por seu temperamento explosivo e sua necessidade de controle absoluto. A visão da marca despertou em Jonas uma fúria fria, mas também uma certeza devastadora. O ódio que ele nutria por Horácio não era apenas territorial, agora era protetor. Ele viu, naquele instante, não a esposa de seu inimigo, mas uma mulher presa, uma vítima. Ele abaixou a mão, a expressão endurecida. O azul nos olhos dela estava inundado de vergonha e pavor. Ela sabia que, se Horácio descobrisse essa conversa, as consequências seriam terríveis. "Você precisa ir embora, Jonas", ela repetiu, desta vez com mais urgência. "Se ele souber que você me viu, ele não vai saber." Jonas interrompeu, a voz baixa, mas firme como a raiz de um carvalho. Ele deu um passo adiante, ignorando a barreira invisível do perigo. Ele não estava mais pensando em cercas, em água ou em rivalidade. Estava pensando na liberdade dela e no desejo que o consumia. Ele a olhou nos olhos, fixando-a com uma intensidade que a fez prender a respiração. A decisão estava tomada, uma loucura irreversível. Mas ele não podia mais fingir que ela não existia, que ela não era a única coisa que realmente importava no seu mundo árido. "Você e só minha", ele disse, as palavras saindo num sopro rouco, desafiando o ar seco do entardecer. "Você é só minha, Elara. Eu não sei como, mas você é, e ele não vai mais tocar em você." O choque paralisou Elara. As lágrimas secaram em suas bochechas. Ela piscou, absorvendo a magnitude da declaração. Era uma confissão de amor, sim, mas era, sobretudo, uma declaração de guerra. O fazendeiro de Serra Dourada, o rival mais ferrenho de seu marido, acabara de reivindicá-la. "Você não sabe o que está dizendo", ela conseguiu murmurar, o medo se misturando a uma minúscula, perigosa faísca de esperança que ela pensou ter perdido há muito tempo. "Isso é impossível. Horácio." "Eu sei exatamente o que estou dizendo", Jonas insistiu, dando o último passo que encurtou a distância entre eles. Agora, o cheiro dela, aquele perfume floral e o leve salgado das lágrimas, preenchia seu nariz. Ele podia sentir o calor emanando de seu corpo. "Sei o que é Horácio. Ele é um monstro, e você não pertence a ele. Você nunca pertenceu." Ele não a tocou. Manteve suas mãos grandes, calejadas pela lida, firmemente ao lado do corpo, respeitando a fragilidade do momento e o limite da terra, mas seus olhos prometiam que esse limite seria logo cruzado. Ele estava ali, um porto seguro inesperado e infinitamente perigoso, em meio ao terror da vida dela. Elara sentiu o chão girar.
Ela era a esposa de Horácio Mendonça, e Jonas era o homem que Horácio jurara matar. A sociedade rural não tolerava a traição, e menos ainda a traição que envolvia os dois maiores fazendeiros da região. Se fossem descobertos, a retaliação seria rápida e fatal. E, no entanto, a certeza fria nos olhos de Jonas era mais consoladora do que qualquer palavra de Horácio jamais fora. O que você espera que eu faça? A pergunta dela era um lamento, uma súplica. Que você espere por mim. Jonas respondeu sem hesitar, que você finja a vida que tem que fingir, mas que saiba que eu estou esperando. Naquele velho moinho abandonado, depois que o sino da igreja tocar a última vez na quarta-feira. À meia-noite. Eu estarei lá. Se você não vier, eu entendo, mas não vou parar de olhar por você. Ele deu-lhe tempo para absorver o peso da proposta. O moinho abandonado era um ponto intermediário entre as duas fazendas, há anos em desuso, conhecido por ninguém. Era o lugar perfeito para uma traição, para um encontro que poderia custar a vida dos dois. O medo de Elara era imenso, mas a ideia de permanecer naquela prisão emocional era ainda maior. A promessa silenciosa de Jonas, de que ela era dele, de que ele a tiraria de Horácio, era o primeiro vislumbre de dignidade que ela sentia em anos. Ela acenou com a cabeça uma única vez, um movimento quase imperceptível. Aquilo foi suficiente. Jonas compreendeu a gravidade daquele assentimento. Era um sim que custaria tudo. Agora vá, ele ordenou, voltando ao tom de voz de fazendeiro, mas com uma doçura subjacente. Vá antes que a noite caia e ele sinta sua falta. E lembre-se, quarta-feira, meia-noite. Jonas virou-se e partiu, sua figura robusta se misturando rapidamente à sombra das árvores, movendo-se de volta para a sua própria terra, deixando Elara sozinha sob o jatobá. O cheiro de terra molhada pelo orvalho noturno começou a subir, e a mulher permaneceu ali, o pulso ainda dolorido. Mas uma nova dor, mais intensa e excitante, pulsava em seu peito. Ela acabara de fazer um pacto com a morte e com o homem que a amava em segredo. Ela voltou para a casa de Horácio. A fazenda era vasta, iluminada por candeeiros a óleo que lançavam luzes amarelas sobre a varanda de pedra. O cheiro de charuto e cachaça atingiu-a assim que ela cruzou a porta da sala de estar. Horácio estava ali, massivo, sua presença dominando o espaço, conversando com seu capataz sobre a próxima remessa de gado. Ele a olhou sem interesse real. Onde você estava, mulher? Demorou demais, ele disse sem perguntar, apenas constatando. Estava supervisionando a despensa. As pragas estão atacando o milho, ela mentiu com a voz estranhamente firme. A recém-descoberta mentira de que ela era de Jonas lhe dava uma coragem fria. Horácio franziu a testa, aceitando a resposta com indiferença. Ele voltou a beber, ignorando-a. Ela subiu as escadas para o quarto que dividia com o marido, e se trancou. No espelho de metal polido, ela viu a si mesma, a esposa resignada de Horácio. Mas, sob aquela fachada, uma nova mulher estava acordando. Uma mulher que havia sido reivindicada. O pulso ainda latejava onde Horácio a havia apertado mais cedo naquela tarde, mas agora o pensamento de Jonas, o calor de sua paixão, era um anestésico potente. 3 dias. Quarta-feira. O tempo se arrastava com uma lentidão torturante. Elara cumpria suas obrigações na fazenda como um autômato. Ela evitava o olhar de Horácio, temendo que a verdade estivesse escrita em seu rosto, temendo que a sombra de Jonas a denunciasse. O fazendeiro inimigo, por sua vez, também estava consumido. Jonas não conseguia se concentrar. Ele passava os dias inspecionando o moinho abandonado. O local era perfeito. Antigo, com paredes de pedra grossa e um telhado parcialmente desabado que permitia a entrada de pequenos feixes de luz lunar. O cheiro ali era de poeira antiga, mofo e abandono. Ele limpou o espaço varrendo o chão de terra e colocando um pedaço de lona grossa perto da parede. Ele não sabia o que aconteceria se ela viesse. Sabia apenas que não podia voltar atrás.
A rivalidade com Horácio, que antes era o centro de sua vida, agora parecia uma trivialidade vazia comparada à promessa de Elara. Ele estava jogando com fogo, mas o medo da queima era menor do que o frio de viver sem ela. Na terça-feira, a tensão entre os dois fazendeiros explodiu novamente. Horácio havia ordenado que seus peões instalassem uma bomba d'água nova, claramente visando desviar mais água do rio seco para sua plantação. Jonas viu a manobra através de seus binóculos. Ele montou em seu cavalo e cavalgou até a cerca. O confronto foi breve, mas furioso. "Você está roubando o que é meu, Horácio!" Jonas gritou, o ódio ecoando pelo vale. "Eu pego o que preciso, Jonas. Essa água é minha por direito." Horácio respondeu, cuspindo a palavra direito, como se fosse veneno. Eles trocaram ameaças de morte, o ar pesado de violência não resolvida. Mas enquanto Horácio bradava sobre limites e propriedade, Jonas apenas conseguia pensar que o homem não tinha ideia do que ele realmente estava prestes a perder. Ele não se importava mais com a água. Ele só se importava com a mulher que Horácio tratava como gado. "Cuidado com quem você pisa, Horácio. A terra guarda segredos que você não quer ver revelados." Jonas sibilou, uma ameaça que só ele e Elara entenderiam. Horácio riu, um som áspero e cruel. "Você está delirando, Jonas. Volte para sua fazenda antes que eu te ensine o que é segredo." Jonas recuou. Ele tinha a vantagem. Ele possuía o coração do inimigo, mesmo que o inimigo ainda não soubesse. Ele voltou para sua casa, sentindo que a guerra pelo Rio Seco era secundária à guerra que começaria à meia-noite de quarta-feira. Chegou a quarta-feira. O dia era quente e longo. Elara mal conseguiu comer. O peso da decisão era esmagador. Horácio saiu da fazenda ao meio-dia para um encontro de criadores de gado na cidade vizinha, prometendo voltar tarde. Uma dádiva do destino. Ao cair da noite, Elara vestiu-se com roupas escuras e discretas. Ela apanhou uma lanterna pequena e amarrou os cabelos num coque apertado, escondendo-o sob um lenço simples. Seus nervos estavam à flor da pele, mas a determinação era um manto pesado que a cobria. Ela desceu as escadas e a casa estava silenciosa. Apenas a velha cozinheira dormia profundamente na área de serviço. A escuridão da noite a abraçou quando ela abriu a porta dos fundos. O cheiro noturno da terra era ainda mais intenso. Ela caminhou por entre os campos, apressada, tentando não olhar para trás. Cada ruído, o chilrear de um pássaro assustado, o farfalhar de folhas, parecia a bota de Horácio vindo buscá-la. O caminho até o moinho era perigoso e sinuoso. Quando ela chegou, ofegante, o sino da igreja já havia tocado as 12 badaladas da meia-noite. A estrutura do moinho erguia-se como um fantasma contra a lua crescente. Elara hesitou na entrada. O medo era real e físico, apertando seu estômago. Entrar ali significava cruzar a última linha, escolher Jonas e condenar a si mesma. "Elara?" A voz grave de Jonas a chamou do interior. Ele não estava exigindo, apenas esperando. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e deu o passo final para dentro da escuridão e da paixão proibida. Quando seus olhos se acostumaram à penumbra, ela o viu. Ele estava de pé, imponente, iluminado por uma fraca lamparina a óleo que ele havia acendido. Seus olhos esquadrinhavam o rosto dela, buscando confirmação, buscando a resposta que ele arriscara sua vida para obter. Elara não disse nada, apenas correu para ele. Não era a corrida de uma amante, mas de alguém que finalmente encontrava refúgio. Jonas a segurou com força, envolvendo-a em seus braços poderosos. O cheiro dele era de suor, terra e tabaco. Era o cheiro da liberdade. Ele a afastou gentilmente, apenas o suficiente para olhar em seu rosto. "Você veio", ele sussurrou, a incredulidade e o alívio na voz. "Eu sabia que viria." Seus dedos tocaram a marca roxa em seu pulso, e o sorriso de alívio desapareceu, substituído pela raiva fria. "Eu vou matá-lo por isso", ele prometeu, a voz embargada. "Não!"
Elara implorou, segurando o braço dele. Não, Jonas, ele vai nos matar se souber. Não podemos arriscar tudo por vingança. Viemos aqui por nós. Pela vida que não temos. A lógica dela atingiu-o. A prioridade não era a morte de Horácio, mas a vida deles juntos. Ele relaxou ligeiramente o aperto, mas a possessividade em seus olhos era evidente. Você é só minha, Elara. Ele repetiu, agora não como uma ameaça, mas como um juramento solene. O mundo pode dizer o contrário, mas a partir desta noite, você é. E eu não vou deixá-la ir. E então, ele a beijou. O beijo foi uma explosão, uma libertação de toda a tensão reprimida nos últimos anos. Foi um beijo de posse, de urgência, de desespero e de promessa. O sabor era de um futuro incerto, mas intensamente desejado. Elara correspondeu com a mesma voracidade, anos de abandono e solidão desabando no contato de seus lábios. No moinho abandonado, sob o pálido luar que entrava pelas rachaduras do telhado, o fazendeiro e a mulher de seu inimigo consumavam sua traição. O silêncio do vale era testemunha de que a linha entre o ódio e o amor havia sido definitivamente apagada. E ambos sabiam que, a partir daquele momento, suas vidas seriam regidas pelo segredo e pela ameaça constante do castigo de Horácio. Eles estavam presos um ao outro, e essa prisão era mais doce do que qualquer liberdade já conhecida. A paixão havia vencido a honra, e a guerra estava apenas começando. Eles se amaram sob o cheiro de mofo e terra, e ali Jonas plantou a primeira semente da reconstrução, prometendo que, de alguma forma, eles sobreviveriam ao vendaval que haviam invocado. Eles eram amantes na escuridão, renegados pela luz do dia. E a cada toque, a cada suspiro, eles reforçavam a certeza de que a vida valia o risco, desde que fosse vivida nos braços um do outro. O som distante de um cavalo relinchando na noite os trouxe de volta à realidade fria. Horácio logo voltaria. Eles tinham que se separar. Eu preciso ir, ela sussurrou, a voz ainda tremendo pela intensidade do encontro. Jonas segurou seu rosto entre as mãos, os polegares traçando a curva de suas maçãs. Eu vou te esperar na próxima semana, no mesmo lugar. Se não puder vir, dê um sinal. Deixe o lenço branco na cerca do jatobá. Mas venha, Elara, eu preciso de você. Ela assentiu, incapaz de falar. Ela sabia que precisava dele tanto quanto ele precisava dela. Este amor era a sua única chance de sobrevivência. Ela saiu do moinho e correu de volta. O cheiro de Jonas ainda em sua pele, o corpo ainda vibrando com a urgência da paixão. Ela retornou à casa de Horácio, escorregando para dentro antes que a porta dos fundos range-se. Quando subiu as escadas, viu a sombra de Horácio na porta do quarto. Ele havia voltado mais cedo. O coração de Elara disparou. A culpa era um ácido. Ela endireitou a postura, limpando qualquer vestígio de paixão de seu rosto. Ela era agora uma mentirosa, uma adúltera, uma traidora. Demorei para o banho, ela disse, a voz suave, a mentira perfeitamente elaborada. Horácio, irritado, apenas murmurou. Ande logo, estou esperando. Ele voltou para dentro do quarto. Elara o seguiu, mas agora sua mente e seu coração estavam em outro lugar, com o fazendeiro inimigo que havia reivindicado sua alma. Ela deitou-se ao lado de Horácio, fingindo a obediência, mas em sua imaginação ela estava no moinho, sentindo o toque de Jonas. Ela sabia que este novo segredo era a coisa mais perigosa e a mais vital que ela já havia possuído. A semana que viria seria uma eternidade, esperando pela próxima meia-noite proibida. O vale dormia, alheio à paixão clandestina que havia se acendido e que prometia consumir tudo o que tocava. Você e só minha, disse o fazendeiro à mulher do seu inimigo que estava apaixonado por ela. Uma promessa perigosa que agora marcava cada respiração de Elara. Você lembra de um tempo em que um segredo assim podia incendiar uma comunidade inteira, onde as paredes de uma casa podiam sufocar a paixão, mas não a impedir? O Vale de Santa Clara,
banhado pela luz prateada da lua, dormia tranquilo, mas no silêncio da fazenda de Horácio, a guerra já havia começado. É importante que você, que acompanha essa história de amor e tragédia, clique no like e comente de qual cidade está assistindo, e se ainda não o fez, se inscreva no canal para não perder os desdobramentos deste drama que se desenrola entre a honra e o desejo. Deitada ao lado de Horácio, Elara sentiu o peso do ar. Ele era um homem grande, cujo sono era como a morte, profundo e imóvel. Ela odiava a familiaridade daquele colchão velho, o cheiro de suor e tabaco que pairava no ar do quarto. O contato de sua pele com a dele era agora uma afronta. A cada minuto, a memória do abraço de Jonas, o cheiro limpo e rústico da terra misturado ao dele, tornava-se mais vívida, mais real do que a realidade que ela vivia. Os dias se arrastaram com a lentidão torturante do melaço. A vida na fazenda, que sempre fora exigente, tornou-se insuportável. Elara executava suas tarefas com uma mecânica robótica. Ela cozinhava o pão, cuidava da horta, atendia às demandas de Horácio, mas seus pensamentos eram um campo verdejante onde apenas Jonas existia. Ela passava horas na janela da cozinha, olhando para a linha de árvores que separava as terras de Horácio das de Jonas, imaginando o que ele estaria fazendo. Ele estaria pensando nela com a mesma intensidade febril? O perigo era constante. Horácio, embora lento para perceber sutilezas emocionais, era aguçado quanto à rotina e à ordem. Ele notou a nova vivacidade nos olhos de Elara. Um brilho que não estava ali há anos. Ele não a questionou diretamente, mas seus olhares se tornaram mais longos e pesados. Seus silêncios, antes meros indicativos de tédio, agora pareciam carregados de desconfiança. "Você tem andado muito no sol", ele comentou uma noite, enquanto jantavam em silêncio. "Seu rosto está queimado." Ela baixou os olhos rapidamente, sentindo o calor subir à face, não pelo sol, mas pela mentira. "É o trabalho na horta, Horácio. Preciso colher os tomates antes que a chuva chegue." Ele murmurou, e o som era como o arrastar de uma pedra no chão de cascalho. A única maneira que eles encontraram para se comunicar durante a semana era através do córrego que dividia a propriedade. No meio da tarde, quando Horácio estava geralmente na cidade ou lidando com os peões no pasto distante, Elara levava as roupas para lavar na beira da água. Era um ponto estratégico perto da divisa. E Jonas sabia disso. Em uma tarde ensolarada, com o cheiro de sabão de coco e água fresca pairando no ar, Elara viu uma sombra do outro lado do córrego. Jonas estava lá, fingindo inspecionar uma cerca quebrada. Seus olhos se encontraram. A distância era grande demais para um sussurro, mas a intensidade da troca era um grito na tranquilidade do vale. Ele agitou a mão de forma sutil, quase imperceptível, apontando para o céu, onde a lua ainda estava ausente, e depois para o moinho. Ele estava confirmando a próxima meia-noite. O coração de Elara deu um salto violento, quase derrubando o balde de roupas. Ela assentiu levemente, o movimento mascarado pela ação de torcer um lençol. Aquele pequeno instante de contato era o combustível que a mantinha viva. A expectativa da segunda noite era 10 vezes mais poderosa que a primeira, pois agora não havia mais incerteza, havia certeza, um conhecimento carnal e emocional do que os esperava. Ela sabia a intensidade do desejo dele, e ele sabia a profundidade do desespero dela. A tensão entre os fazendeiros Horácio e Jonas também aumentava. Não era apenas a velha disputa de terras. Agora havia uma corrente subterrânea invisível de rivalidade pessoal. Horácio sentia a mudança no ar, a forma como Jonas o encarava na cidade, não com a hostilidade direta de sempre, mas com uma estranha arrogância velada, como se soubesse de um segredo íntimo. Na véspera do encontro marcado, Horácio voltou para casa com a expressão sombria. Ele havia tido uma discussão acalorada com Jonas na cooperativa sobre o preço do milho. "Aquele homem tem o demônio no corpo", Horácio bufou, tirando as botas enlameadas.
Ele me olhou como se eu fosse um verme. Ele sempre foi insolente, mas agora ele está insolente demais. Elara serviu o café, mantendo o rosto neutro. Jonas sempre foi assim, Horácio, orgulhoso. Não é orgulho, Elara, é veneno. Eu vou esmagá-lo. Eu vou comprar aquela porcaria de terra dele e fazê-lo engolir a insolência dele, pedaço por pedaço. O ódio de Horácio era palpável, um vapor denso que ameaçava sufocá-la. Elara sentiu um arrepio de medo, mas, paradoxalmente, a raiva de Horácio só solidificava sua lealdade a Jonas. Ela não estava apenas traindo o marido, ela estava escolhendo um lado em uma guerra antiga, e o lado que escolhera era o da vida e da paixão, em vez da tirania e do ressentimento. Quando finalmente a noite chegou, ela foi de uma escuridão sem estrelas, perfeita para a clandestinidade. O céu estava carregado de nuvens pesadas e o vento soprava com mais força, sussurrando segredos nas árvores. Elara esperou pacientemente até que o ronco pesado de Horácio se estabilizasse, um som que ela havia aprendido a detestar e a usar como relógio. Ela vestiu a mesma roupa escura, calçou os sapatos de sola fina e deslizou para fora do quarto. Desta vez, a descida não foi feita com o medo hesitante da primeira vez, mas com uma determinação fria. Cada passo era uma afirmação de sua nova identidade. A adúltera, a mulher livre. A trilha até o moinho parecia mais curta. Ela podia sentir a energia de Jonas, esperando por ela, um farol invisível no escuro. O cheiro de terra molhada e açafrão, que crescia selvagem perto do córrego, inundou seus sentidos. Jonas estava na porta do moinho, exatamente onde ela o havia deixado. Ele estava de pé, a silhueta maciça contra a escuridão. Assim que ela se aproximou, ele a pegou, não com a hesitação respeitosa da primeira vez, mas com uma urgência que roubou seu fôlego. Ele a puxou para dentro do moinho, o cheiro de farinha, óleo antigo e tabaco invadindo-a. Ele fechou a porta com um estrondo abafado. "Pensei que você não viria", ele disse, a voz rouca, quase um lamento, enquanto aprendia contra o batente da porta. "Eu faria qualquer coisa para vir", ela confessou, as palavras escorregando como água. "Eu mal consegui respirar a semana inteira." Jonas a segurou pelos braços e a afastou ligeiramente, apenas para poder olhar em seus olhos na penumbra. Havia uma pequena janela alta no moinho, e uma fresta de luz cinzenta conseguia se infiltrar, iluminando apenas as linhas duras do rosto de Jonas. "Eu não dormi. Eu vi você em cada grão de milho que moí, em cada gota de orvalho." Ele tocou o rosto dela com a mão áspera. "Você não pode mais me deixar. Você não pode voltar para aquela casa e para aquele homem." "Eu preciso voltar", Elara sussurrou, a razão lutando contra a paixão. "Se ele souber, ele não vai saber, porque eu não vou permitir. Eu disse a você." Ele pressionou os lábios na testa dela, o tom grave. "Que vosse e só minha", disse o fazendeiro à mulher do seu inimigo, que estava apaixonado por ela. "E eu mantenho minha palavra." Eles se beijaram novamente, e desta vez o beijo era uma promessa selada de rebelião. O amor que sentiam não era mais uma atração passageira, era uma conspiração, uma força destrutiva que ameaçava engolir as fazendas, as reputações e talvez as suas próprias vidas. Dentro daquele refúgio de madeira e pedra, eles se entregaram à paixão que haviam negado. Os sons da moagem e da água corrente serviram como um manto para seus gemidos. Jonas era um homem de paixão controlada, mas em seus braços essa contenção se desfazia, revelando uma ternura urgente, uma necessidade desesperada de possuí-la, não como um objeto, mas como sua salvação. Elara se sentiu renascer. As marcas do casamento, o cansaço, a resignação, tudo se dissolvia sob o toque de Jonas. Ela era sua, e o fato de ser a esposa de seu inimigo só tornava a posse mais doce, mais perigosa. "Nós precisamos pensar", ela ofegou em algum momento enquanto ele a cobria de beijos.
Nós não podemos fazer isso sempre. Ele vai notar. Eu sei, mas eu preciso de você. Eu não posso esperar mais uma semana. Ele admitiu, a voz cheia de desespero genuíno. Jonas, o homem prático e reservado do vale, estava se revelando imprudente em seu amor. Ele estava disposto a arriscar tudo. Essa imprudência o tornava ainda mais atraente. Eles traçaram um novo plano. Em vez de encontros semanais no moinho, eles usariam a velha casa de bomba abandonada na divisa, que Horácio nunca visitava por considerá-la má sorte. Seria um lugar de encontro mais rápido e seguro, apenas para acalmar a febre. Eles se veriam sempre que a sombra da lua fosse coberta, garantindo a escuridão total. Ao amanhecer, quando os primeiros sons da fazenda de Horácio começaram a viajar pelo vale, o mugido das vacas, o latido distante de um cão, Elara sabia que precisava partir. O adeus foi breve, mas profundo. Jonas segurou seu rosto entre as mãos e olhou-a com uma intensidade que parecia querer fotografar cada detalhe em sua mente. Volte inteira para mim, ele disse. Eu voltarei, ela prometeu. O retorno foi mais difícil que a ida. Ela não estava apenas voltando para uma casa, estava voltando para uma prisão. Elara escorregou para dentro, o corpo exausto, mas o espírito em chamas. Ela subiu as escadas e, ao entrar no quarto, notou que a luz de Horácio estava acesa. Ele não estava dormindo. Ele estava sentado na cama, vestindo apenas uma camiseta, a espingarda de caça sobre o colo, polindo a madeira da coronha. O ar na garganta de Elara congelou. Onde você estava, Elara? Horácio perguntou, a voz baixa e controlada, mais perigosa do que qualquer grito. Seus olhos, usualmente preguiçosos, estavam fixos nela, frios e penetrantes como o aço da arma que ele segurava. Eu não conseguia dormir, ela conseguiu dizer, forçando a voz a soar como se tivesse acabado de acordar. E desci para beber água. Estava com a garganta seca. Ele não demonstrou emoção. Apenas continuou o lento polimento da madeira. Temos água no quarto, Elara. Há uma jarra ao lado da cama. A mentira esfarrapada se rasgou. O coração dela batia tão forte que parecia que ia quebrar as costelas. Ela limpou a garganta, tentando ganhar tempo. Eu sei, mas eu estava muito quente. Queria o frescor da cozinha. Horácio sorriu lentamente, e não havia bondade naquele sorriso, apenas uma ameaça calculada. Ele levantou a espingarda e a colocou de volta no armário. O som seco do metal sendo fechado ecoou no quarto. Você cheira a terra molhada, Elara, e há algo mais, um cheiro forte, de moinho. É cheiro de óleo velho, eu acho. Ele se levantou, a figura imponente e pesada, e se aproximou dela. Vou ter que cuidar mais de você. Ultimamente, você tem parecido muito distraída. Isso não faz bem para o nosso casamento. Ele não a tocou, mas a sombra de seu corpo a engoliu. Elara soube naquele instante que ele não a havia pegado em flagrante, mas havia plantado a semente da desconfiança. Ele estava observando. A vigilância de Horácio não era mais passiva. Havia se tornado uma caçada silenciosa, e ela era a presa. Ela deitou-se na cama, tremendo. A doçura da paixão de Jonas havia se misturado ao sabor amargo do medo. A promessa de Jonas, você é só minha, soava agora não apenas como uma declaração de amor, mas como um pacto de morte que Horácio estava perigosamente perto de descobrir. Aquele silêncio na fazenda era apenas a calmaria antes da tempestade. Horácio esperaria, paciente e cruel, até que ela cometesse o erro fatal. E ele estava pronto para agir. Você é só minha, disse o fazendeiro à mulher do seu inimigo, que estava apaixonado por ela. E a semente da desgraça germinou mais rápido do que Elara poderia imaginar. Você lembra de um tempo em que o ar de uma fazenda, que deveria ser sinônimo de paz, se tornava espesso com o peso da traição e do medo? É neste cenário que Elara, a esposa reclusa, e Jonas, o fazendeiro rival, viviam seu amor proibido.
Antes de mergulharmos no silêncio sufocante que se instalou na Fazenda dos Oliveiras, por favor, deixe seu like, comente de qual cidade você está nos assistindo e se inscreva no canal para não perder esta saga intensa. O cheiro de óleo velho, Horácio havia dito. O cheiro do moinho, o cheiro de Jonas. A ameaça não era a violência imediata, mas a certeza glacial de que ela havia sido marcada. Elara passou a noite acordada, o corpo rígido ao lado da massa inerte e pesada de Horácio, que roncava em um ritmo lento e cruel. Ela sentiu a necessidade desesperada de apagar a evidência, não de seu corpo, mas da própria memória da casa. No dia seguinte, ela esfregou cada canto do quarto com sabão de cinzas, o cheiro cáustico substituindo qualquer rastro de paixão campestre. A vigilância de Horácio não precisava ser física. A sensação de seus olhos a seguindo era um veneno lento que paralisava seus movimentos. Horácio havia mudado sutilmente. Ele não gritava, não ameaçava com a voz. Em vez disso, ele a tratava com uma cortesia fria e excessiva. Ele insistia que ela comesse no café da manhã e no jantar, algo que antes ele ignorava. Ele sentava-se à cabeceira da mesa, polindo a faca de manteiga com um pedaço de pano enquanto a observava. Seus olhos eram opacos e quietos, como os de um animal que espera. O silêncio na casa era tão denso que Elara conseguia ouvir o zumbido das moscas presas na teia da janela da cozinha e o tic-tac lento e monótono do relógio de pêndulo na sala de estar. O som de seus próprios talheres tocando o prato era ensurdecedor. Elara sabia que não podia arriscar o riacho novamente. O único alívio era o trabalho no jardim, sob o sol implacável, onde ela podia fingir que a exaustão era a fonte de seu tremor constante. Ela procurava desesperadamente por um sinal de Jonas, um vislumbre, mas o medo de Horácio havia construído um muro invisível entre eles. Jonas, do outro lado da terra árida, sentia a falta dela como um membro amputado. Ele sabia que o silêncio dela não era escolha, mas imposição. Ele havia se tornado imprudente com a solidão. Sua fazenda, o rancho da Água Clara, florescia, mas seu coração definhava. Ele imaginava Elara presa naquele casarão de pedra fria, sentindo o peso da desconfiança do marido. Ele precisava agir. O risco de uma carta era inaceitável, mas a necessidade de tranquilizá-la era maior do que a prudência. Jonas se lembrou do cheiro que Horácio havia mencionado. O moinho, o óleo. Havia um antigo moinho de vento desativado na divisa das propriedades, um ponto cego coberto por acácias espinhosas. Era ali que o vento uivava mais alto e onde as palavras podiam ser enterradas sob o barulho da natureza. Naquela noite, sob uma lua quase inexistente, Jonas caminhou pela fronteira, usando a escuridão como manto. Ele vestia roupas escuras e se movia com a furtividade que a vida na fronteira lhe ensinara. A terra sob seus pés era macia e fria. Ao se aproximar do moinho, ele sentiu o cheiro de metal enferrujado e poeira antiga. Ele procurou a velha pedra de amolar, semi-enterrada perto da base de pedra, um lugar que apenas um vizinho de longa data conheceria. Ele cavou um pequeno buraco com a ponta da faca e enterrou uma minúscula folha de papel, enrolada e selada com um fio de cabelo dele. Não havia palavras de amor, apenas 2 frases, escritas com o carvão da fogueira de seu fogão. Estou aqui. O moinho amanhã, meio-dia. O tempo parecia ter se liquefato, escorrendo lentamente entre os dedos de Elara. Ela seguia a rotina imposta por Horácio, a limpeza meticulosa, o silêncio forçado, as refeições vigiadas. A única vez que Horácio a deixava sair sozinha era para buscar água no poço mais afastado, sob a alegação de que a água mais próxima não estava fresca o suficiente. Na manhã seguinte, Horácio parecia particularmente satisfeito consigo mesmo. Ele estava vestindo a mesma camisa de flanela pesada que havia usado na noite em que plantara a semente da dúvida. Vou inspecionar o gado na extremidade sul, Elara.
Ele anunciou, limpando os restos de ovos do prato com um pão seco. Não devo voltar antes do anoitecer. Não se preocupe em preparar o jantar. A frieza da permissão a chocou. Era a primeira vez em semanas que ele se afastava por tanto tempo. Ele estava testando-a, permitindo que ela tivesse a corda, esperando que ela se enforcasse. O moinho, meio-dia. A hora era perigosa, à luz do sol, mas a oportunidade era rara. Elara esperou até que o som dos cascos do cavalo de Horácio tivesse se extinguido completamente na distância. Ela vestiu o mesmo vestido de algodão desbotado que usava para cuidar das hortas e saiu, levando a cesta de colheita, a desculpa perfeita. Ela andou com uma lentidão calculada até o poço mais afastado, certificando-se de que a empregada que passava estivesse observando-a. Ela se abaixou, pegou a água, mas em vez de voltar, ela se dirigiu lentamente para a cerca de arame farpado que delimitava a propriedade de Jonas. Seu coração martelava contra as costelas, um tambor de pânico. O sol estava alto e a luz cegava. A cada passo, ela imaginava Horácio, escondido em algum arbusto, com a espingarda carregada. Ela chegou ao moinho, o metal enferrujado chiando sob o vento forte que descia das montanhas. O cheiro de Jonas não estava ali, mas a presença dele pairava no ar. Seus olhos varreram a base da estrutura, buscando qualquer sinal. Ela viu o pequeno monte de terra revolvida perto da pedra de amolar, exatamente como Jonas faria. Ela se ajoelhou, fingindo arrancar um mato teimoso, e com as unhas desenterrou o pequeno embrulho. O cheiro de carvão a atingiu. Estou aqui. O moinho amanhã, meio-dia. O papel estava frio, e a palavra amanhã era o único erro de cálculo de Jonas. Ele havia preparado a nota na noite anterior. O medo a dominou. O que ele faria agora que ela havia encontrado? Ele estaria esperando agora. Ela enterrou o bilhete de volta. Não. A nota era a promessa de que ele estava perto, que a vigilância de Horácio não o havia afugentado. Ela se levantou, voltando para casa, a cesta de colheita vazia, mas a alma cheia de um terror misturado. A euforia. Ela não podia esperar. A oportunidade de Horácio estar ausente era hoje. Ela precisava reverter o plano de Jonas. Ao retornar à casa, Elara esperou a empregada ir para o celeiro. Correu para o quarto e rasgou uma pequena tira do forro de seu vestido. Com um palito de dente queimado, ela escreveu rapidamente numa caligrafia tremida. Não amanhã, hoje. O porão dos Oliveiras. Pôr do sol. O porão da fazenda dos Oliveiras era o pior lugar possível para um encontro. Era úmido, escuro e ficava sob a cozinha, o coração da casa. Mas era o único lugar onde a presença de Horácio, mesmo ausente, criava a ilusão de segurança. Ninguém jamais procuraria algo escondido dentro do ninho da serpente. Jonas estava na sala de máquinas consertando o trator, quando um dos meninos que trabalhavam para ele, um garoto silencioso chamado Léo, se aproximou com a cabeça baixa. Seu Jonas. O garoto murmurou, sem olhar nos olhos dele. Achei isso pendurado no arame farpado da divisa. Acho que o vento trouxe. Léo estendeu a mão. Nela estava o pequeno pedaço de tecido esbranquiçado, quase invisível. Jonas sentiu o pânico gelar-lhe o estômago ao reconhecer o tecido do vestido de Elara. Ele pegou a nota e abriu-a. As letras borradas dançavam. Não amanhã, hoje. O porão dos Oliveiras. Pôr do sol. O plano era insano. Era uma armadilha. Horácio era metódico demais para simplesmente sair sem deixar uma isca. Mas o desespero de Elara, a urgência em ignorar seu próprio bilhete, revelava a intensidade do pavor que ela estava vivenciando sob o teto daquele homem. Jonas dispensou o garoto e voltou para o trator, fingindo trabalhar. Ele podia sentir o cheiro da pólvora no ar antes mesmo de a noite cair. Se ele fosse, ele estaria entrando na toca do lobo. Mas a voz de Elara, desesperada e corajosa, ecoava em sua mente. Você é só minha, ele havia dito. Agora ele tinha que provar que era digno dessa posse perigosa.
Ele esperou o sol começar a tingir o céu de um laranja profundo e doentio. Colocou a espingarda de cano cerrado no porta-malas de sua caminhonete velha e ruidosa. Em vez de ir para os Oliveiras diretamente, ele dirigiu para a cidade, fingindo fazer uma entrega de grãos. Ele precisava de um álibi, ainda que frágil. Ele conversou alto com o vendedor da cooperativa, garantindo que o vissem e ouvissem. O pôr do sol era o momento de transição, onde as sombras alongadas cobriam a paisagem. Jonas estacionou a caminhonete a quilômetros de distância e caminhou o resto do caminho, deslizando entre as fileiras de milho alto que ainda não haviam sido colhidas. A fazenda dos Oliveiras era uma silhueta sombria contra o céu moribundo. Silêncio absoluto. Jonas contornou a casa, procurando a pequena porta de madeira que dava acesso ao porão, sob a escada de serviço. A porta estava entreaberta apenas 1 centímetro. Ela estava esperando. Ele empurrou a porta. O ar que saiu era frio, úmido, e tinha um forte cheiro de mofo e terra revolvida. Ele desceu os degraus de pedra escorregadios, sentindo o ambiente o engolir. A luz fraca do crepúsculo mal alcançava o centro do porão, onde se empilhavam caixas de conservas e sacos vazios. Elara estava lá, recostada contra uma parede de pedra fria. Seu rosto era uma máscara pálida, e seus olhos grandes refletiam a pouca luz, cheios de uma mistura explosiva de alívio e pânico. Jonas não perdeu tempo. Ele a alcançou em 2 passos largos e a abraçou. O toque dela era urgente, febril. Ela se agarrou a ele, inalando o cheiro de suor e terra, o perfume de sua liberdade fugaz. Você não devia ter vindo hoje, ela sussurrou, sua voz rouca, quase um sopro de ar. E deixar você sozinha sabendo o que Horácio está fazendo? Não. Eu vi o desespero na sua letra, Elara. O que ele fez depois que voltei? Jonas perguntou, mantendo a voz baixa, embora soubesse que as paredes de pedra eram grossas. Elara se afastou minimamente, seus olhos fixos na escada. Ele não fez nada. Isso é o pior. Ele me trata com gentileza forçada. Ele está observando. Ele sabe que algo aconteceu no riacho. Ele sabe do cheiro de óleo. Ele está me dando a chance de cometer o erro fatal, Jonas. Ele saiu hoje. Ele disse que foi para o sul. Jonas franziu a testa. Horácio nunca sai sem um motivo. Ele te deixou só de propósito. Eu sei, mas eu não podia arriscar que você voltasse ao moinho amanhã e ele estivesse esperando lá. Tinha que ser hoje, aqui, onde ele nunca esperaria que fôssemos tão ousados. A mão de Jonas subiu para o rosto dela, acariciando a pele gelada. Você está tremendo. Estou viva. Por pouco. Jonas, nós não podemos fazer isso mais. Não assim. Ele vai nos matar e ele vai se certificar de que seja lento. Jonas sentiu a raiva fria subir por sua garganta. Ele não era um homem de meias palavras. Sua paixão era tão violenta quanto seu ódio. Você acha que eu vou desistir de você por causa de um covarde que se esconde atrás de um sorriso falso e uma espingarda? Nunca, Elara. Eu não voltei para esta cidade apenas para plantar milho. Eu voltei para pegar o que é meu. E isso inclui você. O que é seu? Elara perguntou, o medo sendo substituído por uma curiosidade desesperada. Jonas, por que Horácio te odeia tanto? Não é apenas a terra, é? A respiração de Jonas se tornou pesada. O porão cheirava a segredos antigos. E era hora de desenterrar o maior deles. Ele olhou para a escuridão acima deles. O tic-tac distante do relógio da sala de estar parecia mais próximo do que o normal. Não, Jonas admitiu, sua voz carregada de ressentimento. A terra é a desculpa, mas o ódio é mais profundo. Há 12 anos Horácio me roubou, não apenas o gado ou a fronteira, mas ele roubou a escritura de parte da minha terra original, uma herança que pertencia ao meu pai. Ele falsificou documentos e usou sua influência na cidade. Meu pai morreu arruinado, Elara. Horácio tirou tudo de mim, menos o nome.
A revelação caiu sobre Elara como o peso das caixas de conservas empilhadas. Não era apenas rivalidade territorial, era vingança. E você voltou para quê? Para confrontá-lo na frente de todos? Eu voltei para reaver o que era meu. Eu tenho provas agora. Documentos que o meu advogado conseguiu desenterrar. Mas Horácio é astuto. Ele está esperando que eu cometa um erro público para me descreditar. Ele sabe que se o nome dele for manchado, o castelo de cartas que ele construiu desmorona. Jonas parou, puxando-a para mais perto. E agora, ele tem um motivo perfeito para me arruinar. Você. Elara sentiu um arrepio. Ela não era apenas a esposa do inimigo, era a arma perfeita para a destruição de Jonas. Se ele nos expor, ele não só me mata, como destrói você publicamente, arruína a sua reputação na cidade e invalida qualquer processo que você tenha contra ele. Ele ganha tudo, ela disse, a realidade golpeando-a. Eu sei, Jonas respondeu. A determinação em seus olhos era mais perigosa que qualquer dúvida. Por isso temos que ser mais espertos. Nós não podemos ser pegos, mas também não posso parar de te ver. A vigilância dele não vai durar para sempre, a não ser que ele já tenha tudo o que precisa. Ele a puxou para um beijo desesperado, roubando-lhe o fôlego. O beijo era rápido, urgente, cheio do sabor de mofo e promessas quebradas. Você tem que ir. Elara o empurrou, seus olhos fixos na escada. Ele pode voltar a qualquer momento. Jonas recuou, mas segurou sua mão com força. Eu vou conseguir a escritura de volta. Eu vou reverter a situação. E quando Horácio estiver de joelhos, eu vou te tirar daqui. Prometa-me que você vai resistir. Prometa que não vai ceder ao medo. Eu prometo, ela sussurrou. A promessa era um juramento, um pacto de sangue forjado na escuridão úmida daquele porão. Jonas deu-lhe um último olhar, gravando a imagem dela na escuridão. Ele se virou e subiu os degraus rapidamente, a porta do porão chiando ao ser fechada. Ele se moveu rapidamente pela escuridão que já havia tomado a fazenda. Mal ele havia desaparecido nas sombras das árvores, Elara ouviu o som. Não era o galope do cavalo de Horácio, mas o ruído inconfundível do motor de sua caminhonete, muito mais próximo do que deveria estar. Ele não havia ido para o sul. Ele havia estacionado a caminhonete na estrada de serviço e caminhado, assim como Jonas. Horácio estava voltando. O tempo do teste havia acabado. Elara subiu correndo os degraus, o cheiro de mofo em suas roupas. Ela correu para a cozinha, a respiração presa, e começou a acender o fogão, tentando fazer parecer que estava ocupada com os preparativos do jantar que ele havia dito que não precisava. Quando Horácio entrou na cozinha, a camisa de flanela molhada de orvalho e terra, seu rosto estava inexpressivo. Ele a olhou de cima a baixo, seus olhos percorrendo o quarto, medindo o cheiro, o tempo, a expressão dela. Eu pensei que você fosse inspecionar o gado no sul, Elara disse, sua voz tensa, mas controlada. Mudei de ideia. Não consegui me livrar de uma sensação estranha. Senti um cheiro de mofo. Parece que o porão não está sendo ventilado direito, Elara. Você estava lá embaixo? O que tem lá que cheira tanto a terra? Horácio perguntou sem qualquer tom de acusação, apenas uma curiosidade casual, que era infinitamente mais aterrorizante do que qualquer grito. Ele estava sorrindo. O silêncio na casa dos Oliveiras não era mais a calmaria. Era o ruído seco da armadilha se fechando. Ele sabia. Ele não tinha provas de quem, mas ele sabia. E ele esperaria até o amanhecer para confrontá-la, no tempo dele. O jogo havia se tornado mortal. O sorriso frio de Horácio era a confirmação silenciosa do que Abel havia sussurrado para Elara no porão. Vosse e só minha, disse o fazendeiro à mulher do seu inimigo que estava apaixonado por ela. Você lembra de um tempo em que as paixões proibidas eram combustíveis para tragédias? Lembram-se de Abel,
o fazendeiro renegado, e de Elara, a esposa prisioneira do poderoso Horácio Oliveira? Se esta saga de terra, desejo e vingança toca o seu coração, deixe seu like agora mesmo, comente de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para não perder o desenrolar desse drama rural. Horácio permaneceu parado, a água suja escorrendo de sua camisa, formando pequenas poças escuras no piso de madeira rústica da cozinha. Elara forçou os braços a se moverem, mexendo o ensopado de carne com uma colher de pau, o cheiro de louro e pimenta tentando desesperadamente sobrepujar o mofo úmido que Horácio havia sentido. A tensão era tão densa que parecia comprimir os pulmões dela. Não, eu não estava no porão, Horácio. A umidade da chuva deve ter subido. Ela respondeu, a voz perfeitamente calibrada para soar como aborrecimento doméstico, não como terror. Ela evitou olhar para o rosto dele, concentrando-se nas bolhas lentas que subiam na panela de ferro. E a porta fica destrancada. Qualquer pessoa pode ter ido lá. Horácio não se moveu. O sorriso não era de alegria, mas de satisfação calculada. Era o sorriso de um predador que havia encurralado sua presa e agora desfrutava da dança final. Sim, qualquer pessoa, ele repetiu, a ênfase casual naquelas duas palavras ressoando como um tiro. Ele caminhou até a mesa de carvalho no centro da cozinha e colocou o chapéu molhado sobre ela com precisão. É estranho. Eu estava pensando em guardar algumas garrafas de vinho que meu capataz trouxe na semana passada. Vinhos finos. Não quero que nada de valor se perca com essa umidade. Ele se inclinou ligeiramente sobre a mesa, os olhos fixos nela sem piscar. Elara, querida, você viu a chave do porão? Eu geralmente a deixo pendurada naquele gancho ao lado da despensa, mas não a encontro. Um calafrio percorreu a espinha de Elara. A chave estava no seu bolso, pesada e fria, onde ela a havia jogado depois de trancar a porta por dentro. Se ela dissesse que não a tinha, Horácio procuraria. Se ela dissesse que a tinha, ele perguntaria por quê. Não havia saída. Deve ter caído em algum lugar, ela disse, apressando-se a tirar a panela do fogo, como se a urgência da comida fosse mais importante do que a chave. Horácio, no entanto, não desviou o olhar da caça. Ele caminhou lentamente até ela, o cheiro de terra molhada e suor forte em contraste com o aroma de cozinha. Ele parou a um passo de distância. Eu sei que você a pegou, Elara, ele disse, agora sem o sorriso. A voz dele era baixa, fria e despojada de qualquer emoção. Você estava no porão. Não se esforce para mentir. Eu consigo sentir o cheiro do mofo em suas roupas desde que você subiu os degraus. A máscara de controle de Elara começou a se desintegrar. Ela sentiu o rubor subir pelo pescoço. Ela não podia mais negar, mas não podia confessar. Eu fui buscar conservas. Ela sussurrou, a mentira falhando no momento em que deixou seus lábios. Horácio colocou as duas mãos nos ombros dela, um toque que parecia mais uma imobilização do que um carinho. Ele era imensamente forte. Conservas? E você trancou a porta do porão para pegar conservas? Isso não faz sentido, esposa. Qual é o seu jogo? A mente de Elara girava. Ela precisava proteger Abel. Ela precisava ganhar tempo. Estou cansada de ser interrogada por cada passo que dou nesta casa. Ela explodiu, liberando uma fúria reprimida que esperava soar como indignação genuína. Eu não preciso de permissão para ir ao meu próprio porão. Se você quer a chave, aqui está. Ela tirou o molho de chaves do bolso com um movimento brusco e o jogou na mesa de carvalho. As chaves tilintaram alto, um som metálico que quebrou o silêncio tenso. Horácio não pegou a chave. Ele continuou a segurá-la pelos ombros, a força de seu aperto se intensificando. Eu não estou interrogando você sobre o porão, Elara. Estou perguntando quem está lá embaixo. O ar pareceu se esgotar da cozinha. Elara tentou se desvencilhar, mas Horácio a manteve firme. Não há ninguém. Pare com isso, Horácio. Você está me machucando. Quem está lá embaixo, Elara?
Ele moveu o rosto para perto do dela, os olhos escuros ardendo com uma compreensão profunda e terrível. Não me diga que aquele rato miserável está na minha propriedade. O cheiro de podridão que senti é dele, não é? Abel é o mofo que insiste em crescer onde não é bem-vindo. O nome Abel. Quando ele o pronunciou, toda a farsa de Horácio desmoronou. Ele não estava apenas desconfiado, ele tinha certeza. A rivalidade entre os dois fazendeiros era mais antiga e mais amarga do que o casamento de Horácio com Elara. Para Horácio, a traição não era apenas conjugal, era territorial. Você o trouxe para minha casa, para o porão onde eu guardo meus melhores bens, como se ele fosse um rato sujo esperando o momento de me roubar. Que insulto, Elara! Que insulto abominável! Horácio sussurrou, a dor em sua voz, misturada com uma raiva fria e calculista. Ele te disse, vós e só minha, não foi? O velho truque de Abel. Ele nunca soube o que é ter algo que realmente pertence a ele. Horácio a soltou de repente, fazendo-a cambalear. Ele caminhou até a mesa e pegou a chave do porão, levantando-a para examinar o metal. Você teve sua chance de falar. Agora eu farei isso do meu jeito, ele declarou, voltando o olhar para Elara, que estava apoiada no balcão, ofegante. Não vou sujar minhas mãos confrontando ele no escuro. Abel sempre foi covarde. Ele virá até mim quando a fome e o desespero o forçarem. E eu estarei esperando. Ele abriu a porta da cozinha e saiu para a sala, mas antes de fechar, ele disse, a voz cheia de aviso, eu trancarei todas as saídas. Se você tentar libertá-lo, Elara, eu considerarei isso um ato de guerra contra mim, e não apenas uma traição conjugal. E você conhece o preço da guerra na minha fazenda. Você não pertence a ele, nem a você mesma. Você é só minha. Lembre-se disso quando a tentação de descer as escadas novamente surgir. A porta bateu com um estrondo seco. Elara ouviu o som de metal contra metal, o pesado cadeado da entrada principal do porão sendo fechado por fora. Abel estava trancado, e Horácio estava pronto para a caçada. A casa, antes um santuário de segredos, havia se tornado uma prisão e um campo de batalha. Elara correu para a janela da cozinha, mas só viu o vulto de Horácio se afastando em direção ao celeiro, onde ele guardava suas ferramentas e, mais perigosamente, suas armas. O confronto final não aconteceria à luz do dia, mas ele garantiria que o inimigo estivesse faminto e desesperado o suficiente para não lutar por mais nada além da própria vida. O jogo havia se tornado mortal, exatamente como Horácio havia planejado. A espera seria o castigo, tanto para Abel quanto para Elara. Você é só minha, disse o fazendeiro à mulher do seu inimigo, que estava apaixonado por ela, e a forma como a verdade foi finalmente revelada destruiu qualquer esperança de paz naquela fazenda. Vocês lembram da intensidade daquela manhã, quando a respiração de Elara se tornou a única coisa audível em meio ao silêncio ensurdecedor da traição descoberta? Pessoal, se vocês estão sentindo essa adrenalina, deixem o like, comentem de qual cidade estão assistindo a esse desfecho e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma parte dessa história de paixão e posse. Elara correu para a janela da cozinha, o vidro frio mal resfriando a febre em sua testa. Ela viu o vulto de Horácio se afastando, suas botas pesadas levantando tufos de poeira seca no caminho para o celeiro. O cheiro de metal e feno velho que sempre pairava no ar daquela fazenda parecia agora saturado de pólvora e vingança. Ela viu Horácio entrar no grande galpão, a porta deslizando com um rangido que ecoou por todo o vale. Ele não voltaria de mãos vazias. O confronto final não seria rápido. Seria teatral e doloroso, projetado para quebrar a vontade de Abel e, crucialmente, a de Elara. O silêncio na casa era aterrorizante, apenas quebrado pelo tic-tac implacável do relógio na sala de estar, marcando os segundos que separavam Abel da morte. Elara tinha que agir. Não havia tempo para deliberações.
O cadeado na porta externa do porão era de ferro fundido, impossível de arrombar sem ferramentas pesadas. Seu coração batia contra suas costelas, uma bateria desesperada. Ela correu pela casa, vasculhando gavetas, procurando chaves sobressalentes ou qualquer coisa que pudesse servir como alavanca. Nada. Horácio era metódico, cruelmente eficiente. Ele havia limpado todas as ferramentas, todos os objetos que pudessem representar um risco. Voltando à cozinha, a mão tremia enquanto ela apalpava o bolso do avental. Ela não tinha a chave. A única esperança era encontrar uma forma de comunicação, uma forma de avisar Abel sobre o que estava por vir, de dar-lhe uma última chance de se defender. Ela sabia que a ventilação do porão passava por uma pequena abertura escondida sob as tábuas do chão da despensa. Era apertado, empoeirado e raramente usado, mas era o único elo. Elara ajoelhou-se na despensa escura, afastando sacos de batatas e caixas de conservas. O cheiro de mofo e terra subiu, sufocando-a. Ela tateou até encontrar a tábua solta, puxando-a com dificuldade. Lá estava, um buraco estreito, de onde subia um ar frio e estagnado. Ela chamou, a voz mal passando de um sussurro rouco, o medo enrolando-se em sua garganta. Abel, você está bem? Do fundo, veio a resposta, fraca e cheia de terra. Estou vivo, Elara. Ele me prendeu. O que ele vai fazer? Ele voltou para o celeiro, Abel. Ele está pegando as armas. Você não pode lutar. Você precisa se esconder. Abel tossiu. Não há como se esconder aqui, Elara. É uma armadilha de pedra. Eu vou esperar. Diga-me o que você pode ver. Elara se levantou, voltando para a janela, os olhos fixos na porta do celeiro. A madeira deslizou e Horácio emergiu. Ele não estava segurando uma pistola simples. Ele carregava um velho rifle de caça, pesado e de cano longo, a arma que seu pai costumava usar para abater cervos, e ao lado dele um balde metálico. Horácio não queria um tiro rápido. Ele queria prolongar o sofrimento. Ele caminhava lentamente de volta para a casa, sua figura grande, projetando uma sombra opressiva sobre o gramado queimado de verão. Ele parecia um juiz caminhando para executar a sentença. Seu rosto estava inexpressivo, a raiva fria e resoluta, muito mais assustadora do que qualquer grito. Elara correu de volta para o buraco da despensa, o coração aos saltos. Ele está voltando. Abel, ouça-me. Você precisa ir para o canto mais fundo, atrás dos barris de vinho. Não faça barulho, não reaja. Tente parecer fraco. Fraco? Eu devo mendigar pela minha vida? A voz de Abel estava cheia de desprezo. Não! Elara sussurrou desesperadamente. Você não entende. Ele não quer apenas matá-lo. Ele quer que eu veja você destruído. Se você lutar, ele vai usar isso contra nós dois. Por favor, Abel, pela sua vida. Ela ouviu o som da porta dos fundos sendo destrancada. Horácio estava na cozinha. Ela jogou as tábuas de volta no lugar, cobrindo o buraco com os sacos de batatas, segundos antes de ele entrar na despensa. Ele a viu, ajoelhada, fingindo procurar açúcar. O olhar dele pousou sobre ela, frio e penetrante, examinando cada linha de tensão em seu corpo. Horácio colocou o rifle cuidadosamente sobre a mesa da cozinha. O peso e a intenção da arma preenchiam o ar. Ele carregava um cheiro forte de óleo de máquina e metal. O balde metálico que ele trouxe estava cheio de água, e dentro, ela viu, estava uma grande tesoura de poda, grossa e enferrujada. O que você está fazendo aqui, Elara? A voz dele era baixa, perigosamente calma. Eu estava procurando açúcar para fazer um chá. Chá, ele repetiu, a ironia esmagando a palavra. Você está tão nervosa que mal consegue respirar e você está pensando em chá. Ele se inclinou, e a escuridão em seus olhos era palpável. Eu sei que você tentou se comunicar com ele. Eu sinto o cheiro do seu desespero e sinto o cheiro da terra na sua roupa. Elara manteve o olhar firme, recusando-se a ceder, mas o medo era um ácido corrosivo em seu estômago. Eu não falei com ele. Eu estava pensando.
pensando em como isso chegou a este ponto. Horácio riu, um som seco e vazio. Não precisamos pensar muito, Elara. É simples, você é fraca e ele é um parasita que tentou roubar o que era meu, o que é só meu. Ele se virou e pegou o balde. Ele não desceu imediatamente para o porão. Em vez disso, ele se dirigiu à porta da frente. Para onde você está indo? Elara perguntou, sua voz finalmente quebrando. Horácio olhou por cima do ombro. Vou garantir que não sejamos interrompidos. E vou me certificar de que ele sofra o suficiente para entender o significado de posse. Eu não vou atirar nele ainda. O tiro é rápido. E o rápido não ensina nada. Ele saiu, trancando a porta principal por dentro com uma chave que ele pendurou no pescoço. Elara percebeu o plano. Horácio não iria matá-lo de forma limpa. Ele estava isolando a fazenda, preparando o palco para o terror. Ela correu para a janela da frente e o viu se afastando, não para o porão, mas para a cerca mais distante, onde ele começou a afixar avisos de propriedade privada, proibida a entrada, dispararemos sem aviso. O fazendeiro estava cavando um fosso de isolamento ao redor do seu inferno particular. Elara se sentiu sufocar. Era a hora. Não havia mais espera. O único ponto fraco de Horácio não era seu ódio, mas sua necessidade obsessiva de possuí-la. Quando ele finalmente voltou, cerca de 1 hora depois, o sol estava no ponto mais alto do céu, e o calor era insuportável, refletindo a tensão interna. Horácio estava suado, mas seu rosto ainda mantinha aquela frieza calculista. Ele pegou o rifle e a tesoura de poda do balde, o metal refletindo um brilho sinistro. Chegou a hora, Elara. Você vai descer comigo, você vai assistir, e então você vai entender exatamente qual é o seu lugar nesta fazenda. Não! A palavra, dita com a quietude de uma pedra, paralisou Horácio a meio passo. Ele a olhou, incrédulo. O que você disse? Eu disse não! Elara deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Seus olhos verdes, geralmente dominados pela tristeza, brilhavam com uma determinação feroz que ele nunca tinha visto antes. Você não vai descer lá com ele e fazer essa atrocidade? Você pode me trancar, me punir, me manter cativa, mas eu não vou assistir você torturar um homem até a morte. Horácio soltou uma risada incrédula. Você acha que tem poder para negociar, Elara? Você perdeu todos os seus direitos quando escolheu dormir com ele. Eu sei qual é a minha posição. Eu sou sua propriedade. Você me disse isso. Você é meu, e essa é a verdade que me aprisiona. Ela apontou para o rifle. Se você for lá agora e matar Abel, o que você ganha? Uma viúva que o odeia mais profundamente do que qualquer coisa que você possa imaginar. Uma esposa que irá envenená-lo no sono, que nunca lhe dará paz. Você terá a fazenda, o nome, mas a casca que ficará aqui será oca. Você terá me perdido para sempre, Horácio. Não para ele, mas para a morte dele. Ela estava jogando o jogo mais arriscado, apelando para o seu maior vício, a necessidade de ter Elara, não apenas o corpo, mas a presença e a submissão, intactas. Ele apertou o cano do rifle, a raiva fazendo suas veias saltarem. Você está me ameaçando? Eu estou lhe mostrando a verdade. Ela se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal. Ela sentia o cheiro da terra e do suor dele. Você é um fazendeiro, Horácio. Você sabe que não se destrói a colheita, mesmo que a ameace. Você o odeia, mas eu sou mais importante. Se você o matar, você mata a parte de mim que ainda pode ser possuída por você. E então, você não terá nada. Horácio cerrou os dentes, a luta interna visível em seus olhos. Ele queria sangue, queria a satisfação da vingança completa. Mas a visão de Elara, desafiadora e ainda assim oferecendo-se como o prêmio, abalou-o. O que você propõe? Ele rosnou. Ela respirou fundo. Deixe-o ir. Banimento. Nunca mais ele pode pisar em nossas terras. Ele deve ir hoje, agora, e nunca mais tentar me procurar. E em troca, ela hesitou.
a palavra amarga em sua boca. Em troca, você tem a sua esposa, a sua fazenda e a certeza de que eu sou só sua, porque você poupou uma vida, e essa dívida será meu castigo e seu triunfo. Horácio a estudou, o silêncio retornando ainda mais denso. O rifle tremia em suas mãos. Matar Abel era fácil. Viver com a sombra de Abel e com o ódio eterno de Elara era o verdadeiro inferno. Ele precisava que ela permanecesse, não apenas física, mas emocionalmente presa à dívida. Ele jogou o rifle no chão de madeira com um baque ensurdecedor. O balde de água tombou, a água espalhando-se. Ele deu um passo à frente e agarrou o rosto de Elara, apertando suas bochechas. Você é cruel, Elara. Você me conhece melhor do que eu mesmo. Ele soltou-a e virou-se para a porta do porão. Ele não a convidou, não a ameaçou. Ele apenas se dirigiu ao pesado cadeado e o destrancou. O som do metal caindo foi o som de uma vida sendo poupada e outra permanentemente aprisionada. Horácio abriu a porta e gritou para o escuro: "Saia! Agora!" Abel emergiu do porão, seus olhos se ajustando à luz. Ele estava sujo, o rosto amassado pelo medo e pela tensão. Mas ele estava vivo. Ele viu Elara parada, aterrorizada, e o rifle no chão. Ele entendeu, instantaneamente, o preço pago. Horácio apontou para a direção da estrada. Você tem 5 minutos para pegar o que é seu e sair da minha terra. Se eu o vir novamente, se eu ouvir seu nome perto de minha esposa, o rifle falará e não haverá misericórdia. Vá e leve com você a memória do que você perdeu, porque Ele colocou a mão no ombro de Elara, apertando-a com uma possessividade brutal. Você é só minha. Abel assentiu, a dignidade esmagada, mas a vida preservada. Ele olhou para Elara, um olhar de dor, gratidão e despedida. Ele não podia falar. A palavra poderia ser sua sentença de morte. Ele se virou e correu, sem olhar para trás, sumindo rapidamente na poeira da estrada. Horácio fechou a porta com força e a trancou novamente. Ele não colocou o cadeado, pois não havia mais necessidade. Ele se virou para Elara, o olhar vazio. Agora ele disse: "A dívida está paga, mas o preço é alto. Você tentou me subverter. Você usou minha obsessão contra mim. E agora você viverá o resto dos seus dias lembrando que eu sou o seu salvador e seu carcereiro." Elara não chorou. As lágrimas haviam secado. Ela olhou para a porta trancada, o último vestígio de esperança partindo com o vulto de Abel. A fazenda não era mais um campo de batalha, era um túmulo. Sua dignidade, porém, permanecia. Ela havia lutado e conseguido uma vida ao custo da sua própria liberdade. Ela se virou para Horácio, e a visão em seus olhos não era de submissão, mas de uma resiliência gélida. Ele havia vencido a guerra de posse, mas a guerra interior de Elara apenas começava. Ela reconstruiria sua vida sobre as cinzas de sua paixão, vivendo em sua prisão dourada, sabendo que, embora o fazendeiro tivesse seu corpo, sua alma jamais seria realmente dele. A fé na sua própria força era o único tesouro que Horácio nunca poderia trancar. Lembrem-se que mesmo nas prisões mais escuras da vida, a mente permanece o último refúgio da liberdade. Se essa história tocou vocês, se inscrevam, compartilhem e preparem-se para a próxima jornada humana que vamos explorar. Até breve.